E a gente dá continuidade com o momento dedicado aos parlamentares que têm apoiado o nosso projeto Tecendo Diálogos. Então, a gente vai convidar aqui para compor a mesa, né, os deputados federais Tarcísio Mota e pastor Henrique Vieira. Bom dia a todas as pessoas presentes. Também vou falar fora do microfone para aqueles que precisarem me localizar onde estou. Eu sou Tarcísio Mota, um homem branco, gordo, de cabelo comprido, uso óculos, estou vestindo uma camisa verde de manga, camisa de abotoar, mas de manga curta. Sou vascaíno, pai de 3 filhos porque assim, né? A gente tem que descrever, fala aí, sou professor de história. Tecendo diálogos. Bom, como eu não estou há muito tempo em contato direto com o projeto, não sei qual é a história de ter escolhido esse nome, né? Essa expressão, e não sei se essa é uma reflexão que eu posso estar fazendo já ultrapassada por aqueles que constroem ou que tecem esse projeto. Mas eu fiquei pensando, e ali estava até tentando recuperar o texto, de uma leitura de um livro da Eliane Brum, que é Brasil Construtor de Ruínas, e no texto ela faz uma contraposição entre essa ideia de tecer e construir, que eu acho muito interessante. Ela diz assim, esse negócio que inclusive a esquerda usa muito, de construir as lutas, de construir um novo mundo, é um negócio masculino demais, duro demais, dá uma lógica meio de um resquício que não... Ela diz assim, tecer é muito melhor. Você pega fios, né, de variados tipos, de variadas formas, de variados tamanhos, e faz meio que uma tessitura de algo que vai se conectando para produzir algo belo, bonito. E ela diz, é mais feminino, é mais... E isso né, ela diz assim, eu prefiro usar essa expressão do que a expressão de construção. A ideia de construção tem uma ideia de desenvolvimento que, diante do colapso climático que a gente está vivendo, deve ser banida, deve ser evitada por nós. Ao contrário, tecer tem outra característica. Você não tece aquilo que para fazer uma mercadoria ou para um progresso que está nos levando ao desastre. E vocês fazem exatamente isso, e a mesa que antecedeu a gente provava isso. Quantos fios vocês juntaram nesse projeto ao longo desses 5 anos, inclusive fios que já existiam antes disso e que foram tecidos nesse espaço institucional, que é a Fiocruz, que é o projeto, por tanta gente que passou por aqui, por tantas pessoas que foram citadas ao longo do tempo aqui. Que bom poder ajudar a esse tipo de projeto, que tece fios, que estão promovendo lutas, que estão resistindo no tempo, a um tempo muito duro que a gente vive. E ainda é melhor quando usa a expressão diálogos, em tempos de ódio, em tempos onde diálogos não existem, né? Em tempos onde diálogos estão interditados, em tempos onde as opiniões têm que ser sustentadas e colocadas numa lógica em que elas estão impermeáveis a outras opiniões, a outras ideias, a outros valores, porque a gente precisa afirmar o que a gente quer, porque a gente precisa construir narrativas. E eu queria dizer, portanto, nessa breve saudação, que eu fico muito feliz de poder ajudar, que vocês estejam tecendo diálogos entre favela, universidade, entre ciência e saber comunitário, entre pessoas que muitas vezes se viam excluídas desse ambiente acadêmico e agora tomam de assalto esse espaço e tecem ali outras realidades que estão presentes, seja no catálogo de teses, dissertações, monografias, seja nos contos do livro, que eu fiquei curiosíssimo de poder ler os contos, ainda não deu tempo. E queria, inclusive, parabenizar também o projeto gráfico. Que beleza aquela capa desse Coração em Chamas, né? Essa favela construída com tecida, aí viu, tá vendo? Eu sei que a Eliane Brum fala, e toda vez que eu, né, tentando me policiar para isso, né? Essa favela que é formada por livros e etc. E tem, inclusive, nos símbolos, muita simbologia daquilo que vocês acreditam em que faz com que a gente tenha muita certeza
de que as emendas parlamentares que a gente destina, esse mecanismo ruim para a sociedade brasileira, essas emendas não deviam ser do jeito que são. Esse dinheiro devia estar nos cofres e nas mãos, inclusive, da própria Fiocruz para financiar diretamente isso, nas mãos do Ministério da Saúde. Não deveriam ter que passar por qualquer parlamentar, porque é isso. Porque a gente faz esse processo ser transparente, né, e público e tal, mas tem muita gente que não faz. A regra e muito aquilo que está acontecendo é um canal onde escoa dinheiro para a corrupção. Portanto, as emendas parlamentares precisam, todas as vezes que a gente fala de emendas, a gente tem que lembrar esse detalhe. Por isso o pessoal, nosso partido, foi contra o orçamento secreto, foi contra as emendas PIX, continua instigando o Poder Judiciário a impor limites ao absurdo que é essa questão das emendas, mas a gente destina para aquilo que a gente acredita que a política pública devia estar tecendo, né, para não usar construindo de novo, tecendo para garantir direitos da sociedade brasileira. E garantir o direito do acesso à universidade, garantir o direito ao acesso ao saber acadêmico e, ao mesmo tempo, garantir o direito de que o saber comunitário, favelado e periférico seja reconhecido como um saber relevante para tecer uma sociedade nova, para que a gente tenha vida digna para todo mundo. É muito bom. Muito obrigado por permitirem que eu esteja aqui conhecendo tudo isso que vocês estão tecendo e dialogando cotidianamente. Bom dia a todas as pessoas. Eu sou Henrique Vieira, um homem pardo, barba feita ontem, cabelo levemente cacheado e deixando crescer, viu, Tarcísio? Camisa marrom e branca. Eu estou segurando um celular com o símbolo do Clube de Regatas do Flamengo. Nunca escolhi o lado fácil da história mesmo. Mas também não precisava ser tão difícil. É verdade. É um século difícil. Mas é um prazer estar aqui com vocês e ao lado, eu sempre falo isso, do meu amigo Tarcísio, porque na militância, no engajamento político, na luta e agora na atividade parlamentar, é um amigo, uma das pessoas mais generosas que eu conheci na militância, que às vezes é tão dura e difícil. E no Tarcísio eu sempre encontro um olhar generoso de quem não perde a razão pela qual lutar. Eu sempre faço questão de dizer que é, para além de uma relação partidária, militante, profissional, um amigo que eu fiz na vida e na militância política. E, engraçado, escolhi o mesmo caminho de fala que ele. Primeiro, uma ressalva com relação à operação das emendas. Só esse ano, 55 bilhões em emendas parlamentares, o que... Vamos excluir o aspecto corrupção por um segundo, porque ele é grave. Independente dessa dimensão, é uma irracionalidade do ponto de vista da organização do orçamento, uma desfuncionalidade, uma espécie de parlamentarismo informal. E na hora de você pensar a aplicação de políticas públicas, considerando as desigualdades regionais, controle externo, rastreabilidade, curto, médio e longo prazo, não é o poder legislativo que tem esses instrumentos para fazer uma aplicação racional e eficiente do recurso público. Então, o nosso partido, historicamente, questiona esta lógica, que nos parece, em vários aspectos, desfuncional e ineficiente, e que, tal qual o Tarcísio falou, abre espaço pessoal para muito desvio, que tem a ver com uma alta taxa de reeleição, inclusive de um centrão fisiológico e por aí vai. Agora, naquelas emendas que tem controle externo, rastreabilidade, relatório de impacto, transparência, nós procuramos, então, aplicar de maneira consistente para fortalecer projetos que transformam a realidade. Nós fazemos isso com essa parte. Tem uma outra parte que nós só fazemos a devida, justa, correta, necessária denúncia. A parte que os critérios de uma legalidade, uma transparência, de uma rastreabilidade, de um controle externo estão contemplados, então nós fazemos a aplicação destas emendas ou a indicação destas emendas para aquilo que nós acreditamos. Então é um prazer usar o nosso mandato
para fortalecer o Tecendo Diálogo. E eu também pensei no que o Tarcísio falou sobre o verbo tecer. Na verdade, eu fui procurar a definição e lá está entrelaçamento de fios para formar um tecido. Eu achei isso tão bonito, porque são fios isolados que já têm a sua beleza. Mas uma vez entrelaçados, algo novo se constrói. Então, a ideia de tecer é a ideia de entrelaçar para construir algo novo. Então, quando eu vejo o saber do território, da periferia, da favela, em diálogo com uma produção acadêmica, esses fios se juntando produzem algo novo que transforma a realidade, que produz uma ciência engajada, uma ciência para a redução da desigualdade social, uma ciência para erradicação da pobreza, da extrema pobreza, da miséria, para a erradicação da fome, uma ciência para garantia de direitos, universalização de direitos, uma ciência para uma saúde mais humanizada, integral, para uma educação popular, para a qualificação das políticas públicas. Então tem uma relação dialética, porque se este projeto é fruto de política pública, em certo sentido, ele também orienta, fomenta e qualifica a política pública. Então é fruto e, ao mesmo tempo, fomenta. E política pública é aquilo que, em grande escala, tem capacidade de transformar a realidade. Seja num horizonte, sinceramente, revolucionário, porque dentro do capitalismo há um entristecimento sufocante do potencial da vida humana, mas mesmo dentro desse sistema, aquelas transformações cotidianas que, enquanto não transformam o mundo, que é o nosso horizonte, do qual não abrimos mão, mas transformam a vida de alguém. Nesse país, dependendo da política pública que você opera, é morte ou vida. É o alimento que chega ou não chega, é a água que é tratada ou não, é a doença que é prevenida ou não. Então, a qualificação da política pública, na verdade, define muita coisa, ainda mais num país brutalmente desigual como o nosso. Então, tecer diálogo, entrelaçar fios, numa lógica de múltiplos saberes, de diálogo horizontal, em que as pessoas são produtoras de conhecimento, isso para mim é tão transformador. E para concluir, ainda mais nesse estado, no Rio de Janeiro, ainda mais diante da criminalização da pobreza, da violência institucional, da letalidade policial, das chacinas eleitorais que acontecem. Acho que vocês entendem esse termo que eu estou provocando aqui. Esse olhar que criminaliza a favela, eu sempre cito esse exemplo, eu estou caminhando para o final, viu, gente? Pastor e político, porém com bom senso. Olha que curioso. Eu lembro de uma... Foi um auto-bullying. Eu lembro de uma matéria que era assim, tiroteio a noite inteira no... lembro disso, né, Antônio? É uma matéria de 20 anos atrás, mas é bem atual. Tiroteio a noite inteira no Pavãozinho. Ipanema, Copacabana e tal. O subtítulo da matéria, Tarcísio, era Vizinhos não dormiram. Entendem a lógica? E, para ficar pior, eu já dei muitas palestras com essa matéria. Esse é o subtítulo, Vizinhos não conseguem dormir. Embaixo é entrevistada uma senhora que reclamava de não ter conseguido passear com seu poodle. É muito curioso isso. Veja... Reveladora. Não, mas veja, eu nem estou deslegitimando o medo desta senhora. Sim. Beleza? O problema não é ela ter sido entrevistada em si. É um medo legítimo da pessoa que se sente ameaçada. A pergunta é outra, né? Bem, se ela, sendo vizinha, sentiu medo, imagina quem está lá dentro. Quem mora na favela. Bem, queria eu que fosse uma matéria isolada de um jornal. É reflexo de um país. E acho que, se eu estou entendendo bem, e acho que sim, o tecer diálogo é o contraponto disso. Ao invés de descartar, invisibilizar, criminalizar, apagar, ouvir, escutar, reconhecer dignidade para produzir saídas civilizatórias. Eu termino com isso. Eu estou encantado com aquele livro, Coração em Chamas, porque também queria... E aí terminar mesmo com essa perspectiva
da produção de um conhecimento científico, popular, que é engajado politicamente, que quer aquecer corações mesmo para a transformação efetiva, afetiva, revolucionária da realidade. Eu tenho procurado muito reencantar o meu olhar para a vida, apesar do parlamento. Mas é verdade, porque pactuações são necessárias, mediações são necessárias, sem ingenuidade. Mas o que eu não quero perder é a capacidade de pensar que mudar estruturalmente o mundo é uma demanda de amor à humanidade. Nós não podemos perder de vista esse engajamento que ousa dizer que o mundo precisa ser estruturalmente transformado. E daí eu termino, eu sempre uso 3 vezes a expressão para terminar. Nas 2 primeiras, não precisa me lembrar que são 4. Nas 2 primeiras eu só estou mentindo para provocar falsa ilusão de término. E a terceira eu termino mesmo. Com uma breve referência bíblica, mas sem proselitismo religioso, vocês me conhecem. Maria, mulher numa sociedade patriarcal, pobre numa sociedade desigual, de um povo colonizado pelo Império Romano, recebe a visita de um anjo que quebra os protocolos patriarcais e vai lá em Nazaré. Gente, Nazaré era a periferia da periferia da periferia da Palestina do primeiro século. Para o anjo Gabriel ter ido não a Jerusalém, não a Belém, não a Roma, não pedido autorização a José, ter ido lá em Nazaré para tecer um diálogo com aquela mulher, é muito revolucionário. Daí ela fica muito feliz, porque ela vai ali gestar um revolucionário popular, um menino que nasce do povo, e ela canta, o chamado Canto de Maria. Mulher numa sociedade patriarcal, moradora da periferia, que foi visitada pelo anjo, que está dizendo assim, no seu ventre nasce uma revolução. E ela canta. No Canto de Maria, para terminar, tem uma parte que ela diz assim, pô, bendito seja Deus, lembrou de mim, lembrou do meu povo, vou ser lembrada por todas as gerações, tem um ultra empoderamento de uma figura anônima naquela sociedade, desprezada. Agora ela diz assim, todos vão lembrar de mim para sempre. E em determinado momento ela diz, porque Deus veio, olha isso, despedir, encher de bens os famintos. Pegaram essa? E despedir de mãos vazias os ricos. Então, 2000 anos mais ou menos antes do bom velhinho Karl Marx, ela entendeu que a superação da pobreza compartilhada passa pela superação da riqueza concentrada. Encher de bens os famintos e despedir de mãos vazias os ricos, impor uma perda aos opressores. Então, na visão dela, não é o opressor dando a mão ao oprimido, dizendo somos todos irmãos. É o fim de toda e qualquer lógica de opressão. Por que não vai ter pobre? Porque não vai ter rico. Por que não vai ter oprimido? Porque não vai ter opressor. Isso se chama, sabe o quê? Coração em chamas. No século XXI, precisamos de uma ciência popular, periférica, acadêmica e favelada que ouse dizer, mais do que acomodações para redução de dano, aqui ainda pulsa uma visão de mundo sem patrão e empregado, senhor e servo, opressor e oprimido. E cada diálogo tecido produzindo uma ciência engajada aponta para um mundo assim. Porque o nosso coração ainda pulsa e arde em chamas. Quem quer uma vida plena, emancipada para todo mundo, se Deus quiser, ano que vem, o pentacampeonato da Libertadores. Muito obrigado. Devia ter dito para terminar. Por favor, não bater no microfone. Por favor, não bater no microfone. Aí, sai correndo, vai dar uma entrevista para dar até um pouquinho. E agora tem que entrar no carro já. Na próxima vez, cara, você chama a gente em momentos diferentes.